Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia, e hoje a gente vai falar sobre os fungos. Aí, os fungos são os organismos aí, os meus queridinhos, né? Porque são fungos, são organismos que têm uma variedade muito grande. Por exemplo, o maior organismo do mundo é um fungo, né? Não essa imagem que você está vendo aí, não é que ele é grandão, que você consegue ver. Mas temos um fungo do grupo aí do Armilária, que fica lá nos Estados Unidos, no Oregon. É um estado lá, uma floresta que é tomada por um único fungo. Então, essa imagem que você está vendo aqui é desse grupo, né? Esse fungo. Só que essa parte que a gente olha é o corpo de frutificação, é a parte reprodutiva do fungo. Dentro da floresta está tomadas de fungo, então é muito interessante os fungos. Esse é o organismo o maior organismo do mundo, não é a jubárdia, não é o elefante, não, é um fungo, tá? E aí os micologistas, que são os biólogos especialistas em fungos, eles analisaram geneticamente várias partes da floresta, onde está o fungo ali tomando a floresta, e viram geneticamente que é o mesmo organismo, né? Além disso, os fungos a gente vai ver também que a comida mais cara do mundo é também de um fungo, né? Então o fungo aí é um grupo com uma diversidade muito grande, com uma importância muito grande. Bom, a gente utiliza fungo na nossa alimentação, né? Champignon, fermentação de pão, fermentação de vinho, fermentação de cerveja, né? Quem aí já estudou, assistiu a minha aula sobre fermentação, viu que temos leveduras que são fungos que fazem um processo de fermentação alcoólica, né? Que gera vinho, que gera cerveja, que gera o pão também, né? Além disso, temos aqui, ó, o queijo gorgonzola. A gente sabe que a fermentação do leite para virar queijo vem de uma bactéria, né? Só que esse tipo de queijo, com esses negocinhos pretos aqui, você tem a participação de outro micro-organismo, que são os fungos, ok? E o champignon, né? E vários outros tipos de fungos aí que o pessoal come, que tem um valor proteico muito grande aí para quem não acaba não querendo comer carne, tá? Outra importância do fungo aí é na questão aí de decomposição, né? Então, pessoal, é normal a gente deixar esquecer um alimento na geladeira, um pedacinho, e observar aí a formação de fungos, né? De mofo. O mofo é o quê? É um tipo de fungo, tá? E a parede ali, o pessoal fala bolor, né? É um fungo também, tá? Adianta eu passar tinta aqui? Não, né? Porque o fungo, ele tomou ali dentro da tinta, da construção, do cimento, do tijolo, né? Então tem que ter aí uma atitude mais invasiva ali, né? Enfim, não adianta só passar tinta e não matar o fungo antes, tá bom? Bom, aqui o bolor no pão, né? Às vezes o pão de forma você abre, come dois e guarda. Depois de uma semana você olha e vê que tá com fungo, que tá com mofo, né? Por quê, pessoal? O fungo ele tá no ar, né? A gente vê fungo assim, os esporos do fungo tá em todo o ar. E aí ele encontrou um lugarzinho para comer, né? A gente vai entender por que surge o mofo aí. Comidinha, lugar úmido, quentinho, legal, ele vai crescer, tá? E aí nós temos os fungos que fazem aí, são fungos parasitas, tá? Esse tipo de fungo, ele vai parasitar aí algum tipo de plantas e animais. Esse fungo que eu coloquei aqui é um fungo que afeta as formigas, tá? As formigas viram formigas zumbis, porque esse fungo afeta a parte nervosa do inseto, tá? E é interessante porque as outras formigas observam que a formiga está contaminada e retira essa formiga ali da sua sociedade, tá? Tira ali ela do formigueiro.
Os fungos também são importantes na área médica, né? Então, micose de pé, micose de unha. Quem causa? Fungos. Fungos também parasitas, tá? Sapinho, que a gente chama de sapinho, nome popular, mas o nome científico aí é candidíase bucal, tá? É causado aí por fungos, muito comum em crianças, e candidíase vaginal também é causada por um fungo, tá? O fungo, ele faz bem ali para a mulher, protege a mulher, só que quando entra no canal vaginal, ele começa a gerar infecção. Isso é gerado aí quando você usa muita calça jeans apertado. No caso de micose da unha e do pé, é quando você não seca o pé direito. Então, por exemplo, você tomou banho, foi para a escola. Aí você não secou o seu pé. Aí o seu pé ficou quentinho, escuro, úmido e com comidinha, que é a sua cutícula, né? A sua pele ali, as suas células ali servem para o fungo. E aí você vai ter um problema de micose. E aí, pessoal, o prato mais caro do mundo é a trufa, que é a comidinha que você tá vendo aí, que é um fungo, né? A trufa que a gente fala de chocolate, o formato dela tem um pouquinho de inspiração nesse tipo de comida aí, tá? Esse tipo de fungo. Então, esse fungo aí é o fungo, um dos pratos mais caros do mundo, tá? E é de um fungo. Bom, existe também fungos alucinógenos, né? Dizem aí que o fungo do Mario Bros, ele veio dessa inspiração, porque tem um tipo de fungo que quando você faz um chá, você começa a ficar na brisa, tá? E também, uma coisa muito importante, o fungo é utilizado, importantíssimo aí, para fabricação de antibiótico. Sim, tem fungo que produz substâncias que matam bactérias. Aí veio surgir o descobrimento de antibiótico. Esse cientista que eu coloquei imagem, vou arriscar falar o nome dele, Alexander Furman, acho que é assim que fala, ele descobriu aí a penicilina, um antibiótico, através dos fungos. O fungo produz uma substância que mata as bactérias, tá? Então, aí tem um valor médico importantíssimo, os fungos. Então, pessoal, por isso aí a minha paixão pelos fungos, né? Pela sua variedade, pela sua complexidade, apesar aí de ser um micro-organismo. Bom, vamos falar então das características gerais dos fungos. Os fungos parecem mais um animal do que uma planta, pelas suas características. Então, primeira coisa, os fungos são eucariontes. Segunda coisa, eu posso ter fungos tanto unicelular quanto pluricelular, né? Quando você fala lá de um fungo que faz a fermentação de pães, da cerveja e do vinho, vocês sabem que é uma levedura unicelular. E os outros fungos que a gente mais conhece aí são os pluricelulares, tá? Os pluricelulares são formados por hifas e que vão formar o micélio, que a gente vai ver uma imagem, tá? Os fungos possuem parede celular constituído de quitina. Quitina. Olha que interessante, quitina é aí uma substância que a gente encontra, um polissacarídeo, que a gente vai encontrar onde? Nos animais, né? A gente encontra ali, por exemplo, no exoesqueleto dos artrópodes, tá? E forma aí a parede celular dos fungos. Não vão confundir com queratina, tá? Queratina é uma proteína que forma as unhas e o cabelo. Quitina é um polissacarídeo que forma o exoesqueleto dos artrópodes e também forma a parede celular dos fungos. Então, a parede celular dos fungos não é de celulose igual das plantas, tá? Os fungos, eles podem ser heterotróficos e eles são heterotróficos, né? E aclorofilados, eles não possuem clorofila. O aluno, quando vê aquele funguinho verde, né? Vou até voltar a imagem aqui.
ele vê assim o funguinho verdezinho, ai, tem clorofila, professora, faz fotossíntese. Não, 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 tá? Eles não possuem clorofila e são aclorofilados. Bom, eles possuem a sua reserva energética de glicogênio, outra semelhança com os animais. Glicogênio também é a nossa reserva energética, diferente das plantas. As plantas possuem reserva energética de amido, tá? Então, tem essa diferença aí, mais uma semelhança do fungo para ser um animal, né? A digestão, eles são, na maioria, saprófitos, né? Que são os decompositores ali que vão fazer a decomposição, né? Eu nem coloquei ali, pessoal, mas o fungo tem uma importância muito grande na decomposição dos organismos do planeta, né? A digestão é extracorpórea. Olha que interessante. Ele joga suas hifas, né, seus micélios ali no alimento, joga enzimas, vai ter a digestão do alimento e depois ele vai absorver, tá? Ele pode ter uma reprodução assexuada e sexuada e vive em ambiente terrestre úmido, sombreado e também num aquático ali, tá? Fungos podem ser parasitas de plantas e animais, como eu falei para vocês já, né? E podem causar doença nos seres humanos, como eu também já falei, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da estrutura do corpo do fungo. Quando você fala assim, eu vi um cogumelo. Olha, professora, é um fungo. Aquilo é um fungo? Então eu arranco isso aqui, matei o fungo. Não. Na verdade, pessoal, isso é uma parte do fungo. É como se fosse, a gente fala de corpo de frutificação, a parte reprodutiva do fungo. É a mesma coisa que você vê uma laranjeira, várias laranjas lá, e você arranca uma laranja e fala, eu matei a laranjeira. Não, você tirou um fruto da laranjeira. A mesma coisa é aqui, tá? Então, os fungos, eu tenho a formação de célula, a união de célula, cada célula vai formar as hifas, e várias hifas vai formar o que eu chamo de micélio. E aí o micélio vai ter um momento num ambiente adequado, vai ter a formação aí do meu corpo de frutificação, tá? O corpo frutífero do fungo, tá bom? As hifas dos fungos, elas podem ser septadas, tá? Elas podem ser septadas, tem esse septo aqui, ó, tá vendo? Septo, então a gente chama de hifa septada, ou não ser septada, que a gente chama de hifa cenocítica, tá? Então, eu posso ter uma hifa septada e uma hifa cenocítica, ok? Então, união de célula vai formar as hifas, tá? As hifas juntas, um emaranhado de hifas vai formar o micélio. E o micélio, né, vai surgir ali num momento adequado, um corpo frutífero, tá? Professora, lá na minha casa tinha uma mão na geladeira. Aí eu vi um mofinho nela. Eu arranquei aquele pedacinho e comi o resto. Tudo bem? Não. Lembra que eu falei para vocês? A parte que você consegue ver é a parte de reprodutiva, né? No caso lá do mamão, não é um cogumelo, porque não é um vaso de amiceto. Mas pode ser outros tipos de fungo que não vai aparecer um cogumelo, vai aparecer um negocinho verde lá. É a parte reprodutiva do fungo. Mas todo mamão tá tomado por micélio, tá? Então não adianta cortar um pedacinho do fungo e achar que, tô livre do fungo, tá? Eu fiz isso quando criança, não morri, mas não é legal. Principalmente pessoas que têm aí problema respiratório, rinite, sinusite, não é bacana, tá? Bom, falando aí um pouquinho, então, acho que ficou claro, né? Isso de um fungo pluricelular, né? Falando agora um pouquinho da divisão dos fungos, tá? Isso para nível médio é um pouquinho complexo, né? Mas quais são os principais grupos dos fungos?
Na apostila de vocês apareceu aqui o Deuteromicetus, tá? O Deuteromicetus, ele existia uma classificação mais antiga. Era para indivíduos ali que era um ponto de interrogação, tá? Mas o que a gente vai falar hoje, comentar hoje, são os zigomicetos, os ascomicetos e o basidiomicetos, tá? Então, aqui você tem os 3 grupos aqui principal. Nós temos também esse, né? Glitidiomiceta, a gente não vai falar muito dele, não. O que cai mais em vestibular é esse. Zigomiceto, basidiomiceto e ascomiceto, tá? Eu fui falar aqui o nome que tá em latim aqui, tá bom? Bom, então esses aqui são os principais grupos. O que eu vou falar desses 3? Da sua reprodução, tá? Que é interessante a gente focar nisso. Eu vou começar no último grupo, que é o basidiomiceto, tá? Bom, o perdão. Antes disso, eu vou falar que os fungos, eles fazem reprodução assexuada, que é o caso das leveduras, tá? Então, as leveduras aqui vão fazer um processo assexuado, tá? Então, você tem aqui, ó, tipo um brotamento mesmo, né? Um fungo vai brotando, vai desenvolvendo. É o que acontece quando você faz pão e usa fermento biológico. A levedura vai fazer esse tipo de reprodução assexuada. Bom, primeiro ciclo, a gente vai falar do ciclo do basidiomiceto, tá? Então, esses fungos, eles possuem aqui lamelas, tá? Nessas estruturas, né? O que é o cogumelo? Como eu disse para vocês, é o corpo de frutificação do fungo, tá? O que vai acontecer nessas lamelas? Vai acontecer a fusão do núcleo, tá? Que a gente vai chamar de cariogamia, tá? Então, vai ter aqui, ó, fusão dos núcleos, tá? Beleza. O que vai acontecer? Vai sofrer o processo de meiose. Então, cada célula dessa vai gerar 4 células N. Então, essas células viraram células 2Ns, tá? Viraram células 2Ns. E aí, vai fazer a meiose e vai gerar uma célula N, 4 células N. Então, na meiose, uma célula 2Ns gera 4 células N, tá? E aí, eu vou ter o quê? A formação aqui, né, a gente chama de basidiosporos, tá? Eu vou ter a liberação, bater um vento, alguma coisa, a germinação desses basidiosporos, certo? E esse aí vão formar hifas, vai começar a germinar, vai formar hifas. Eu vou ter aí uma compatibilidade dessas hifas, né? Aí vai formando hifas, vai formando micélio. Esses micélios, esses micélios, vai formar aí uma fusão, né? Eles acham um micélio compatível e vão fazer uma fusão, que a gente chama isso de plasmogamia, tá? O micélio, a gente chama aqui os micologistas chamam de micélio positivo e micélio negativo, tá? Professora, é macho e fêmea? Sim, positivo é fêmea e negativo é macho. Tô brincando, não tem nada a ver, tá? Não tem essa divisão dentro dos fungos de macho e fêmea. Existe o micélio positivo e o micélio negativo, tá? E aí vai acontecer o que, pessoal? Vai acontecer hifas dicarióticas. O que é isso? Hifas que possuem 2 núcleos. Professora, mas se tem 2 núcleos, por que não é 2 Ns? N com N, 2 Ns. Não, pessoal. Aqui não acontece a fusão desses 2 Ns, tá? Não acontece a fusão desses dois núcleos. Então, é uma célula que tem 2 núcleos N separados, tá?
E aí, esse micélio dicariótico, ele vai se desenvolver, se desenvolver, se desenvolver, forma um corpo de frutificação e volta para o seu ciclo. Tudo bem? Bom, aí falando um pouquinho do ciclo ascomiceto, é muito parecido, tá, pessoal? É quase a mesma coisa aqui, tá? Então, você tem aqui, só que eu não vou ter os nomes base de omicetos, né? Base de carpo, vai ser outros nomes, porque eu tô falando do ascomiceto. Então, aqui o corpo de frutificação vai ser o ascocarpo, né? E lá vai acontecer a mitose, né? Desses indivíduos aqui, formando o zigoto, mitose não, a fusão desses núcleos, 2 N's, que vai formar a cariogamia, tá? Vai formar o zigoto, 2 N's. Aí eu vou ter a formação de células haploide. Então, o zigoto, ele faz a meiose. A meiose dá origem a 4 células. Deu origem a 4 células, só que tem um diferencial do base de hemiceto. Cada célula vai fazer uma mitose, tá? E aí, esses 4 células vão virar 8 células, tá? A gente vai chamar isso de ascoporos, que são 8 células N. Elas vão aí sair, liberar, né? Bater um vento, germinar, acontecer a compatibilidade do micélio, que é chamado de plasmogamia, foi a palavra que eu falei lá do outro lado, né? Que não estava escrito. Vai formar hifa dicariótica e volta o processo. Tá? Tranquilo? Então, isso aqui é uma alternância de geração do ascomiceto, tá? Forma a hifa dicariótica, esse micélio forma o corpo de frutificação, que aqui vai se chamar de ascocarpo, e volta ao processo, tá? Bom, e aqui eu tenho também um ciclo zigomiceto, tá? Aqui, pessoal, vamos começar daqui, ó. Eu tenho a formação do esporângio. Esse esporângio vai liberar esporos. Esse esporo vai germinar, certo? Vai formar um micélio. O micélio vai se desenvolver, né? Vai ter uma formação do corpo de frutificação aqui, vai formar o esporângio. Esse esporângio, né, eu vou ter regiões aqui do meu micélio que vai ter um que eu chamo de fusão de micélios sexualmente compatíveis. Sexualmente compatíveis não é que é macho e fêmea, tá? Esse processo vai se chamar gametângios, tá? De sexo diferente. Vai sofrer a fecundação, vai ter a fecundação. Vai ter o processo de meiose, vai formar o esporângio, dentro do esporângio tem os esporos e volta ao meu processo, tá? O que tem de diferente aqui? A fecundação, tá? Lá você tem o desenvolvimento de núcleos que não se fundiram, aqui tem a fecundação. Então, o núcleo se fundiu aqui, ó, fusão dos micélios compatíveis e vai ter o processo de fecundação formando aí os zicosporângios se desenvolvendo, e aí volta o processo, tá? Pessoal, e para encerrar a nossa aula, vamos falar aí dos líquens, tá? Os líquens, pessoal, são associações entre algas verdes e fungos, tá? Não são um organismo, não vão ter um reino. Isso aqui é um tipo de relação interespecífica, tá? Mutualismo. Então, um precisa do outro, tá? O fungo fornece água e sais minerais e as algas ali vai produzir matérias orgânicas, já que elas fazem a fotossíntese, tá? Então, um precisa do
são organismos aí bem sensíveis, tá? Eles são até que a gente chama de indicadores biológicos, porque quando você vê uma mata que não tem os líquens ali, significa que aquele ar está muito poluído, porque ele absorve muito rápido toxinas, tá? E aí, só para a gente dar uma olhada na estrutura, nós temos aqui as células das algas, que está em azul, e aqui a gente tem as hifas dos fungos, tá? E as hifas vão ficar enroladas nessas células, a gente vai chamar de sorédio, tá? Então, isso aqui, ó, é a estrutura dos líquens, certo? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido aí, né? O ciclo reprodutivo é um pouquinho chato, é importante você voltar à aula, ver, pegar a imagem, olhar a imagem, entender. Não é difícil, é mais chato do que difícil. O importante não é lembrar dos nomes. Vocês viram que eu não fico falando muito de nome. É entender os processos, tá? Tem umas palavras aí que elas são até importantes porque acontecem nos fungos, né? A cariogamia, a plasmogamia, a hífade cariótica, tudo isso é bom lembrar que está muito relacionado aos fungos, tá bom? Beijão aí e bons estudos para vocês.